Olá, nós estamos de volta aqui com vocês para hoje falarmos da nossa lição número 5, lição que foi estudada no dia 31 de julho do ano em curso, cujo tema foi o reinado de Acasias. O nosso manual de estudos, essas lições bíblicas, que tem por temática o plano de Deus para Israel em meio às dificuldades da nação. Durante este trimestre, estamos tratando das correções e dos ensinamentos de Deus durante o período dos reis de Israel. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. A nossa igreja local situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E o nosso pastor é o pastor Nilson de Souza Teixeira. Nossa igreja fica ali no antigo Salão de Eventos, Requinte Festas. O texto áureo da lição número 5, que trata do reinado de Acasias, está baseado no Salmo número 7, verso 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Que a malícia dos inimigos chegue ao fim, bem como as maldades de todas as formas. O salmista fez uma oração para que o mundo fosse liberto deles completamente. Em seguida, orou para que os justos fossem confirmados em sua integridade. Trata-se de uma oração para que o mundo possa estar sob o domínio dos princípios da verdade e da santidade. Somente Deus prova os corações das pessoas, pois Ele conhece os seus pensamentos, propósitos e sentimentos. Ele entende completamente o caráter das pessoas. O coração denota a sede dos pensamentos e a palavra rins fala dos sentimentos e dos propósitos secretos da alma. A palavra rins é usada em sentido geral para denotar as partes internas como sede das afeições e paixões humanas. Verdade prática confirma que a coragem do profeta Elias é exemplar como incentivo para os que têm chamada ministerial para pregar e exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe social, raça ou crença. E como textos de referência, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Versículos 1 e 2 dizem:
E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Moabe havia tornado-se súdito de um soberano em Israel. Porém, na gestão do rei moabita, Mesa, ele se rebelou contra o reino do norte depois da morte do rei Acabe. Foi a morte de Acabe que o incentivou a rebelar-se contra o governo. Acabe teve um governo considerado bom e forte, mas foi corrupto por causa da sua extrema idolatria. Sempre venceu outras nações militarmente mais fortes. Não seria viável levantar alguma rebeldia enquanto ainda permanecesse vivo, mas sua morte apresentou uma ocasião propícia para o movimento de libertação. As tentativas de Moabe, de início, não tiveram muito sucesso, mas a situação ofereceu melhorias para os moabitas. Davi foi quem os superou e os reduziu pela primeira vez ao estado de sujeição. Acasias era filho do rei Acabe com Jezabel. Foi criado em família cruel, idólatra e amaldiçoada. Acasias seguiu os passos de seus pais. Normalmente, construíam-se quarto no canto sobre o teto de uma casa, edificada sobre o portão de uma cidade, com uma escadaria para acesso ao cômodo. O cenáculo de Acasias era rodeado de uma grade. Tudo indica que ele se apoiou sobre a cerca, ela se rompeu e ele sofreu uma queda. O tombo não foi fatal, mas Acasias sofreu sequelas e nunca mais se recuperou. A queda afetou-lhe a saúde, talvez ocasionando-lhe infecções ou hemorragias internas. Acasias foi buscar auxílio com o deus pagão Baal-Zebube, uma das divindades do templo dedicado aos deuses da cidade de Ecrom, onde se manifestavam cultos ao baalismo. Baal-Zebube significa Senhor das Moscas e acreditava-se em seu poder para livrar as pessoas das pragas ocasionadas por moscas. Entre os seus muitos poderes estava o poder de curar, sendo esse o motivo de Acasias ir consultá-lo. E no capítulo 1 de 2 Reis, versículo 3, o registro continua dizendo assim: Mas o anjo do Senhor disse a
a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há em Israel um Deus, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Não há Deus em Israel? Os anjos agiam como agentes de comunicação das mensagens divinas e davam orientações específicas a respeito de algum caso. Elias, o tisbita, estava de volta, e isso se constituía em má notícia para os descendentes do rei Acabe. Elias havia profetizado a queda e a destruição da dinastia de Acabe. Acasias teve a má sorte de se encontrar com aquele profeta de Deus. O anjo do Senhor falou a Elias para que fosse interceptar os mensageiros do rei Acasias, que estavam a caminho do templo de Baal-zebub. Uma dura mensagem de repreensão deveria ser entregue aos mensageiros do rei de Samaria. Em Israel existia o Deus verdadeiro, o Deus eterno e todo-poderoso. E por que procurariam por falsos deuses? Acasias, porém, insistia em sua idolatria, mesmo em momentos de grande sofrimento e agonia de morte. Trilhava pelos mesmos caminhos por onde passaram os seus pais. Acasias queria consultar deuses que falariam o que ele desejaria ouvir, e não as mensagens do profeta Elias, que trouxera mensagens de desespero para os seus pais. Versículos 4 e 5 deste capítulo 1 diz: e por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? Acasias havia enviado seus mensageiros para obterem uma resposta dos deuses pagãos. Todavia, antes que eles chegassem ao oráculo de Ecrom, foi-lhes apresentado o oráculo do Deus verdadeiro, o que constituiu-lhes uma grande surpresa. Acasias encontrava-se em seu leito de morte, e o Deus de Israel trouxera-lhe uma amarga mensagem. Não haveria nenhuma possibilidade de cura. Que mensagem aterrorizante! Se Acasias tivesse ouvido a mensagem do homem de Deus, certamente teria escapado da morte. Porém, a sua firme decisão de buscar refúgio em culto idólatra foi a causa da anulação de qualquer oportunidade da misericórdia da parte do Deus de Israel.
As camas do Oriente Antigo eram altas e havia degraus para que as pessoas tivessem acesso a elas. Daí a mensagem: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Elias retornou para sua casa, enquanto os mensageiros do rei interromperam a viagem até Ecrom e retornaram a Samaria. Já haviam recebido a mensagem do profeta de Deus. Por que prosseguiriam a jornada? Voltaram para compartilhar a sorte triste de Acasias. Nada mais poderia tê-los convencido a prosseguirem a viagem até Ecrom. E o versículo 6 do nosso texto de referência diz: eles disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Este versículo é a repetição em detalhes dos versículos já ditos anteriormente. Uma longa explicação ao rei Acasias sobre a razão de terem interrompido a viagem até Ecrom e terem retornado tão inesperadamente para Samaria. Como os súditos, deveriam ter obedecido o mandado do rei. Mas uma força superior havia feito intervenção na caminhada através do profeta de Deus. E eles tiveram de retornar. A expectativa deles era que o rei Acasias mandasse executá-los por terem desobedecido a uma ordem real. E nos relata os versículos 7 e 8 deste capítulo. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Acasias quis saber quem tivera a audácia de enviar os seus mensageiros de volta. Ele logo compreendeu, ao identificar o profeta que havia predito a sua condenação. Ao lhe descreverem as características do homem que os havia interceptado, reconheceu tratar-se do temido Elias. Costumava vestir uma capa de pelos, feita com couro de bodes, com os pelos voltados para o exterior da vestimenta. Talvez isso deram-lhes a entender tratar-se dos próprios pelos de Elias. Ele também usava um cinto de couro, pano de tecido áspero, chamado de pano de saco.
Por causa da aparência descrita pelos seus mensageiros, Acasias compreendeu tratar-se do profeta Elias, o inimigo de seu pai, que nunca lhe dissera uma palavra de esperança. Por esse motivo, Acasias também não queria ouvi-lo. E diz o versículo 13: e tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Um terceiro grupo composto de 50 soldados, com seu capitão, também havia sido enviado com o mesmo propósito dos dois grupos anteriores, conforme o registro dos versículos 9 e 10. O capitão desse terceiro grupo fez um apelo desesperado pela preservação da vida deles. Humilharam-se diante do profeta e suplicou que não fossem consumidos pelo terrível fogo que descia do céu por intermédio de Elias. Eles disseram que a vida humana era de extremo valor e por isso os considerasse e os mantivessem vivos. Essa consideração foi mantida pelo homem de Deus e o capitão, acompanhado dos seus 50 soldados, foram salvos da morte. Versículos 14 e 15 registram assim: eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Fogo enviado do céu havia consumido dois grupos de 50 soldados anteriormente, incluindo seus capitães. O capitão do terceiro grupo implorou misericórdia ao profeta Elias, a fim de que os seus comandados fossem preservados com vida. O anjo do Senhor interveio e interrompeu a matança dos soldados de Acasias. Elias também temeu, mas o anjo animou-o para que ele se levantasse e descesse com o grupo até à presença do rei. Deus não permitiria que ele viesse padecer pelas mãos de Acasias. O rei estava enfermo e alquebrado. Por isso, não poderia fazer algum mal ao profeta. Seu único desejo era receber a cura. Elias haveria de cumprir a sua missão.
nada tinha para temer, nem para lamentar-se. Nenhum mal pode prevalecer à verdade incorporada de Deus. Em versículo 16, capítulo 1, 2 Reis, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. O profeta Elias repreendeu o rei Acasias por causa da sua idolatria, razão pela qual ele havia abandonado o verdadeiro Deus de Israel. Este versículo é a repetição dos versículos 3 e 4 que já vimos nesta lição. É certo que o rei Acasias tivesse como expectativa alguma medida de misericórdia, mas ele mesmo havia cultivado o seu destino de morte. Não se recuperou das complicações da sua queda e morreu. Versículo 17 confirma isso. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Infelizmente, por causa da dureza do coração de muita gente, a morte é a única solução de um problema. Jorão era irmão de Acasias. Ele subiu ao trono porque Acasias não deixara herdeiro. Jorão, irmão de Acasias, reinou em paralelo com Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Seus nomes eram parecidos, mas eram pessoas diferentes. Jorão começou a reinar no 2º ano do governo de Jeorão, rei do reino de Judá. Ele reinou de 854 a.C. a 843 a.C., ou seja, governou durante 12 anos. Jorão foi um rei mau e corrupto. Por outro lado, Jeorão de Judá foi corregente com seu pai Jeosafá por algum tempo. Depois governou sozinho, em lugar do seu pai. Jorão começou a reinar no 18º ano do governo de Jeosafá, que foi corregente com seu filho Jeorão por alguns anos.
E como objetivos geral e específicos desta nossa lição, ficaram evidenciados os seguintes: destacar a necessidade de se ter um íntimo relacionamento com Deus, expor a idolatria e a infidelidade do rei Acasias, assinalar a coragem do profeta Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. E na introdução, diremos que o governo do rei Acasias foi marcado pela extrema idolatria, imitando os seus antepassados. Após sofrer uma queda da sacada do terraço do seu palácio, ficou gravemente ferido. Ele resolveu consultar o deus pagão Baal-zebub a respeito do seu destino. O Senhor Deus despertou o profeta Elias para adverti-lo e falar com ele seriamente sobre a sua grave decisão de consultar um deus pagão. Acasias não deu ouvidos à mensagem do profeta e foi sentenciado de morte. E no item primeiro, cujo tema é um reinado marcado pela idolatria, na subdivisão número 1, temos por título O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono do governo de Israel. Ele adorava o deus Baal-zebub da cidade de Ecrom, que ficava a sudoeste de Canaã, na região dos filisteus. Sofreu uma queda do terraço do seu palácio, o que lhe causou grave enfermidade. Acasias enviou mensageiros para consultar um deus pagão, a fim de saber se viveria. E no subitem número 2, estudaremos sobre Acasias, seguidor dos passos de seus pais. O reinado de Acasias foi bastante dificultoso para o reino do norte de Israel. Fez o que era condenável por Deus e imitou os passos de Acabe e Jezabel, seus pais, e também os passos de Jeroboão. Em seu curto reinado, foi capaz de superar as maldades dos seus antecessores. Seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não seguiram os sábios conselhos deixados por Salomão. E no item número 2, temos por título Elias desafia a adoração a Baal. Na primeira subdivisão, o título fala sobre a corajosa intervenção de Elias.
O rei Acasias enviou seus mensageiros para consulta ao deus pagão Baal-zebub. O anjo do Senhor interceptou o profeta Elias e o orientou para que fosse encontrá-los em Samaria, exortando-os com uma dura advertência. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3, parte B. E na subdivisão número 2, fala da resposta de Elias aos soldados do rei. O rei Acasias tomou ciência da profecia de Elias e enviou por 3 vezes equipes compostas de seus respectivos capitães e 50 soldados, a fim de conduzir Elias ao palácio do rei. Nas 2 primeiras tentativas, Deus enviou fogo do céu que consumiu os 100 soldados e seus capitães. Na 3ª tentativa, outra equipe de 50 soldados foi ao encontro do profeta. O capitão daquele agrupamento, temendo pela sua vida e a dos seus comandados, suplicou ao profeta para que poupasse a vida deles. O Senhor Deus atendeu o clamor daquele comandante e ordenou ao profeta Elias que os acompanhasse até o palácio real. E no subitem número 3, o título é Um Ministério de Fogo. Elias é chamado de profeta de fogo. Durante 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu, primeiramente no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Depois no Monte Horebe, quando sentiu a presença do Senhor Deus, que foi manifesta através do fogo. E quando, por 2 vezes, o fogo foi enviado do céu para consumir as 2 equipes do rei Acasias. E no 3º item desta nossa lição, a temática fala sobre a doença de Acasias e sua morte. A primeira subdivisão fala sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. E estudaremos então que Deus enviou o profeta Elias para comunicar ao rei Acasias que ele não seria curado e não sairia vivo da sua cama. Por causa da sua obstinada idolatria, ele já estava sentenciado à morte. Bem sabia das maravilhas e milagres que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como opunha-se, negligenciando seus mandamentos daquela forma? E no subitem número 2, falaremos sobre a determinação de Elias e a morte do rei.
O profeta Elias não titubeou ao ser convocado para comparecer à presença do rei Acasias e repetiu o que já havia dito anteriormente às equipes enviadas pelo rei. Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis, capítulo 1, parte B do versículo 16. O acidente sofrido pela queda havia comprometido sua mobilidade e o rei não encontrara recursos médicos no seu palácio real. Deus já conhecia a dureza de coração do rei Acasias e enviou o profeta Elias para comunicar-lhe a respeito da sua morte. A profecia teve seu cumprimento e o rei Acasias faleceu. E na última subdivisão desta lição, falaremos sobre as qualidades de Elias. Através desse triste episódio, algumas qualidades do profeta Elias podem ser destacadas. São elas: ele tinha intimidade com o Deus verdadeiro. Era zeloso em preservar a adoração ao Deus de Israel. Condenou veementemente a idolatria do rei Acasias e demonstrou clareza e assertividade em suas sentenças. Foi servo fiel e corajoso. Ainda hoje, Deus busca por homens e por mulheres que sejam corajosos e tementes a Ele. E qual a reflexão que podemos tirar desta linda lição? Como conclusão, diremos que o governo do rei Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade ao Deus verdadeiro. Como seus pais, fez o que era de mais reprovável pelo Senhor Deus e foi consultar deuses pagãos sobre o seu futuro. Acasias foi um homem idólatra e infiel. Negligenciou os mandamentos divinos e por isso sofreu terríveis consequências. Elias foi um profeta corajoso que Deus levantou para confrontar as transgressões do rei Acasias e por essa razão quase o prenderam. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50. E, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: desce. Elias seguiu o seu caminho, cumpriu com a missão delegada por Deus e ele
honrou o nome do Senhor diante de uma nação inteira. Versículo 10 do capítulo 1 de 2 Reis diz assim: Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Nosso próximo comentário, estaremos trazendo aqui a lição número 6, cujo título é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Bons estudos. Até a próxima, se Deus disser que sim.